Seja bem-vindo, meus inscritos fiéis. Eu sou Elias. Hoje não venho falar de preguiça, nem de atalhos fáceis, nem de promessas vazias de riqueza rápida. O que trago é mais profundo, mais antigo e talvez mais desconfortável. O título já provoca: Não trabalhe tanto. Porque existe um erro silencioso que atravessa séculos e continua escravizando mentes até hoje. A crença de que esforço excessivo por si só gera prosperidade. Na antiguidade, especialmente nas terras do Oriente Médio, o poço era símbolo de sobrevivência. Quem cavava um poço, cavava fundo, removia pedras, lutava contra a terra seca e quando a água vinha, ela vinha limitada. O poço dependia de manutenção constante, de esforço diário, de cordas, baldes e braços cansados. Já a fonte, quando existia, jorrava sozinha. Ela não exigia força contínua, exigia apenas posicionamento correto. A Escritura conhece bem essa diferença. O profeta Jeremias registra a fala de Deus, dizendo que o povo abandonou a fonte de águas vivas para cavar cisternas rachadas que não retêm água. Isso não é poesia bonita apenas. É diagnóstico espiritual e mental. A cisterna representa o esforço humano desconectado da origem, o trabalho que consome tudo e nunca sacia. A fonte representa o princípio certo, o alinhamento, a compreensão de onde vem a provisão verdadeira. Trabalhar muito nunca foi o problema. O problema sempre foi trabalhar sem fonte. E quando alguém vive cavando poços em terra seca, acredita que cansaço é virtude e exaustão é sinal de valor. Mas a Bíblia nunca exaltou o desgaste vazio. Ela sempre exaltou a sabedoria. O homem sábio não é o que se esgota mais, é o que entende onde cavar. Ou melhor, se precisa cavar. E é aqui que essa parábola encontra o nosso tempo e confronta a nossa mentalidade moderna. Vivemos numa geração que glorifica quem dorme pouco, quem está sempre ocupado, quem nunca para. Chamam isso de mérito, mas muitos estão apenas cavando poços cada vez mais fundos, em lugares onde a água nunca vai brotar. Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, não elogia o esforço dela em buscar água todo dia. Ele oferece uma fonte que jorra para a vida eterna. O ensinamento é claro. Quem depende apenas do próprio braço nunca descansa, nunca se satisfaz, nunca prospera de verdade. Prosperidade bíblica não é ausência de trabalho, é presença de direção. É trabalhar a partir de uma fonte, não de uma cisterna rachada. Quando a mente entende isso, algo muda por dentro. A pessoa deixa de medir valor pelo cansaço e passa a medir valor pela frutificação. Deixa de se orgulhar da agenda cheia e começa a buscar decisões certas. Porque nem sempre quem trabalha mais fica rico. Às vezes, apenas fica mais cansado, mais frustrado e mais distante do propósito. A parábola do poço não é um convite à inércia, é um chamado à consciência. É Deus dizendo, através do tempo, pare de cavar onde eu nunca mandei. Uma mente forte entende isso cedo ou tarde, e quando entende, para de lutar contra a própria vida e começa a cooperar com princípios eternos. Pense com calma. Quantos poços você tem cavado? Quando poderia estar vivendo de uma fonte? Essa pergunta não é acusação, é libertação. Porque prosperidade começa quando a mente sai do automático e aprende a discernir entre esforço que escraviza e sabedoria que sustenta. Agora permita-me aprofundar um pouco mais, porque essa parábola não termina onde muitos pensam. Na cultura bíblica antiga, cavar um poço não era apenas trabalho pesado, era muitas vezes sinal de conflito. Os relatos de Gênesis mostram isso com clareza. Isaac cava poços, encontra água, e logo os poços são disputados, tomados, entulhados por outros. Ele cava de novo,
Trabalha mais, insiste mais, até perceber que o problema não era a falta de força, mas o lugar. Só quando se afasta da contenda é que encontra um espaço onde a água permanece. Veja a lição. Esforço sem discernimento gera disputa, desgaste e frustração. A Bíblia não romantiza isso. Pelo contrário, ela ensina que há trabalhos que drenam a alma porque não nasceram de direção divina, mas de medo, comparação ou necessidade de provar valor. Quantas pessoas hoje trabalham não porque encontraram sua fonte, mas porque têm pavor de parar e descobrir que talvez estejam no lugar errado? Trabalham para não pensar, trabalham para não sentir, trabalham para não encarar o vazio interior, e o sistema moderno aplaude isso, chama de produtividade, chama de sucesso, chama de mérito. Mas diante de Deus, isso muitas vezes é apenas cansaço acumulado. O livro de Provérbios é direto ao dizer que o esforço do tolo o fatiga, porque ele nem sabe por onde ir. Não é falta de força, é falta de entendimento. Uma mente forte aprende a fazer a pergunta certa antes de cavar. Isso aqui é poço ou é fonte? Porque o poço sempre depende de você. A fonte sustenta você. E aqui chegamos ao ponto mais sensível dessa parábola aplicada à prosperidade. Nem sempre quem trabalha mais fica rico, porque riqueza bíblica não é acúmulo sem descanso, é provisão com paz. O próprio Eclesiastes observa que há quem trabalhe dia e noite sem desfrutar do fruto, enquanto o outro, com menos esforço, vive com contentamento. Isso não é injustiça divina, é princípio espiritual. Quando o trabalho nasce apenas da necessidade ou da pressão externa, ele nunca sacia. Quando nasce do alinhamento entre propósito, sabedoria e tempo certo, ele produz fruto duradouro. Por isso Jesus nunca chamou seus discípulos para a exaustão cega. Ele os chamou para segui-lo, aprender dele e então agir. Primeiro vem a fonte, depois o serviço. Primeiro vem a mente renovada, depois o trabalho frutífero. Prosperidade verdadeira começa quando você para de confundir suor com virtude e entende que Deus não pediu para você se destruir para provar valor. Ele pediu para você ser fiel, sábio e atento. Essa parábola do poço não condena o esforço, ela condena o esforço sem direção. Ela nos ensina que há trabalhos que nos aproximam da vida e outros que apenas nos mantêm ocupados. Uma mente madura aprende a diferenciar os dois. E talvez hoje seja o dia de você parar, respirar fundo e perguntar a si mesmo com honestidade: estou vivendo de uma fonte ou apenas cavando poços cada vez mais fundos? Porque quando essa resposta fica clara, a prosperidade deixa de ser um sonho distante e começa a se tornar um caminho possível, sólido e sustentável. Agora, deixe-me conduzir você ao fechamento desta parábola, porque toda verdade que não gera decisão vira apenas informação. Ao longo da história bíblica, Deus nunca elogiou o homem que apenas se desgasta. Ele honra o homem que discerne. No deserto, o povo trabalhou, caminhou, reclamou, se esforçou, mas só entrou na terra prometida quando aprendeu a confiar e obedecer. Isso revela algo essencial. Existe trabalho que prepara e existe trabalho que apenas consome. A parábola do poço nos alerta exatamente sobre isso. Há pessoas que passam a vida inteira cavando, acumulando tarefas, projetos, horas extras, metas e compromissos, mas nunca param para perguntar se aquilo que fazem está conectado a uma fonte viva ou apenas a uma necessidade que nunca se satisfaz. E aqui está o perigo silencioso. Quando o cansaço vira identidade, a pessoa começa a acreditar que parar é fracasso, descansar é pecado e refletir é perda de tempo. Mas a Bíblia ensina o oposto. O descanso não é ausência de propósito, é sinal de alinhamento. Quem vive de uma fonte pode até trabalhar muito,
mas não vive exausto por dentro. Quem vive apenas de poços, vive sempre com medo de faltar água amanhã. Por isso, Deus não quer apenas suas mãos ocupadas, Ele quer sua mente desperta. Uma mente forte entende que prosperidade não é correr sem direção, é caminhar com clareza. É saber dizer não a trabalhos que roubam a alma, mesmo que pareçam lucrativos. É entender que nem toda oportunidade é provisão, e nem todo esforço é investimento. Quando essa consciência nasce, algo muda profundamente. A pessoa deixa de ser escrava do fazer e passa a ser senhora das escolhas. E assim encerro esta parábola deixando um chamado simples, mas transformador. Não trabalhe tanto, sem antes entender por quê e para quê. Antes de cavar mais fundo, pergunte se existe uma fonte mais alta. Antes de se orgulhar do cansaço, pergunte se existe sabedoria na direção. Prosperidade bíblica não grita, não corre, não se exibe. Ela cresce silenciosa, firme e sustentada. Ela nasce quando a mente se alinha aos princípios eternos e para de repetir padrões que apenas mantêm o sistema funcionando, mas o coração vazio. Hoje, você não precisa decidir mudar tudo de uma vez. Precisa apenas decidir pensar diferente, observar onde está gastando sua energia, sua vida, seus dias. Porque a riqueza que começa na mente não pode ser roubada, não depende de aplauso e não se perde com o tempo. Ela sustenta, orienta e liberta. Se esta palavra encontrou o seu coração, não ignore, leve-a com você, reflita, ore, ajuste o caminho. E lembre-se, quem encontra a fonte certa pode até trabalhar muito, mas nunca mais trabalha em vão. Essa é uma mensagem da Notificação Próspera.